Hoje nós vamos fazer um estudo do Evangelho. Eu vou precisar da colaboração de vocês, na mesma forma da música, que ficou bonitinho, né, o coral? Também nesse momento, se vocês puderem também colaborar, vai ser bom. Porque aqui todos estamos na mesma condição desse paralítico aí, da parábola, né? Então, nós vamos falar na realidade, desse acontecimento, né? Que para nós é um material de um estudo muito profundo. Sempre o Evangelho nos fornece muitos materiais de estudo, de reflexão. E aqui a gente vai tentar extrair o espírito da letra, refletir sobre essa passagem, o paralítico de Cafarnaum, né? Cafarnaum era uma das cidades mais prósperas do norte de Israel, né? Ficava, na época de Jesus, na região chamada Galileia, bem ao norte do lago de Genezaré, tão famoso lago de Genezaré. E Jesus, embora tivesse nascido em Nazaré, né, próximo, na Galileia, mas é uma cidade, um vilarejo mais menor, né, bem pequeno, ele mudou-se para Cafarnaum, para dar prosseguimento ao seu trabalho, né, de divulgação do reino de Deus. Aquela divulgação que ele sempre fazia, que o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está dentro de nós, né? E nos deixou tantas informações maravilhosas. E Cafarnaum era a casa onde Pedro morava, né? Era a cidade onde Pedro morava, e Jesus se hospedava em casa de Pedro, né? Jesus sempre dizia: eu não tenho nem onde recostar a cabeça, né? E, de fato, ele não tinha bens materiais, né? Porque a missão dele aqui não era com a matéria em si. Ou, na realidade, a missão dele era espiritualizar a matéria, né? Era nos ensinar como transcender, como disse a mensagem que o Petrônio acabou de ler do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tentar que todos nós pudéssemos buscar a real felicidade, que é justamente a construção desse reino, a obra divina no coração do homem. E nesse projeto, nesse trabalho, ele mudou-se para Cafarnaum, para a casa de Pedro, né? E aí nós vamos aqui ver esse acontecimento que está lá em Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao 12. É muito interessante, né? Depois de alguns dias, entrando novamente em Cafarnaum, ouviu-se que estava em casa, muitos se reuniram, a ponto de não mais haver lugar junto à porta, e falava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe um paralítico, carregado por 4 homens. Não podendo trazer-lhe por causa da multidão, após remover a cobertura do teto onde Jesus estava, por uma abertura, baixaram o leito em que o paralítico estava. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estava assentado ali alguns escribas, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pega o teu leito e anda. E para que soubessem que o Filho do Homem
tem poder sobre a terra de perdoar pecados, disse ao paralítico: levanta-se, pega o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos algo assim. Interessante, né? Aqui então eu trouxe esse trechinho do Consolador, que diz o seguinte: os evangelhos são o roteiro das almas. E é com a visão espiritual que devem ser lidos, pois constituindo a cátedra de Jesus, o discípulo que deles se aproximar com a intenção sincera de aprender, encontrará sobre todos os símbolos da letra a palavra persuasiva e doce, simples e enérgica, da inspiração do seu mestre imortal. Bom, então no Evangelho está dizendo aí que é o roteiro, é o nosso manual para que a gente possa construir esse reino de Deus em nossos corações, né? E baseado nessa ciência que temos, né, sabemos que o Evangelho é esse roteiro. Se nós seguirmos, né, como diz, já que ele é a cátedra, é a cadeira ali do professor, do grande mestre Jesus, se nós nos aproximarmos do Evangelho com a intenção sincera de aprendizado, de aprender, nós vamos encontrar no Evangelho, mesmo ali velado pelos símbolos da letra, a palavra doce e persuasiva do Cristo, simples e enérgica, e a inspiração imortal do Mestre. Então ali a gente vai tentar tirar dessas palavrinhas do Evangelho, nessa passagem, né? Porque é bem estranha essa passagem. Lá, Jesus na casa de Pedro, imagine que não era fácil ser apóstolo do Cristo, né? Ser discípulo do Cristo, porque você está ali na sua casa, bem tranquilo, né? Pedro, a esposa, a sogra também morava com ele, né? Aí, de repente, aquela casa, Jesus está lá, né? A multidão chega, invade tudo, entra na casa de Pedro. A sala a gente fica imaginando aquela casinha pequenininha, né? Mas a sala deve ter ficado assim repleta, né? Jesus está na cidade. Ele está em casa. Ele não tinha casa, mas quando ele estava em Cafarnaum, a casa dele era a casa de Pedro, né? Então Jesus está lá na casa de Pedro, em Cafarnaum, e as pessoas souberam que ele está na cidade. Ele vai fazer uma palestra, né? Diz, ele vai lá divulgar a palavra, né? Falar algo, alguma coisa. E a multidão fica enlouquecida, né? Vai lá, enche a casa, enche de tal forma que ninguém consegue mais adentrar. Quem chegou cedinho, chegou. Quem não chegou, né? Não tinha essas cadeiras confortáveis, não tinha assim um ambiente agradável, confortável. Era tudo ali amontoado mesmo, né? E aí você imagina, de repente o telhado se abre ali, quebra-se o telhado, abre-se tudo. Vamos imaginar que a cara de Pedro, né? Olhando para a esposa e para a sogra, né? Mas depois a gente conserta, né? E desce ali um paralítico por 4 pessoas para poder ter acesso a Jesus. É muito interessante, para não dizer estranho, né? Mas está lá, né? Quer dizer, quem de nós vai oferecer a casa para Jesus, fazer uma palestra, né? É bom ver se o seguro está em dia, se está tudo certinho, porque é arriscado quebrarem mesmo. Se souber que ele está lá, vai, quebra, dá um jeito, entra, sobe, 4 homens, pega um paralítico numa maca, sobe lá no telhado, destroça todo o telhado, né? E como está lá na figura, né? E desce esse homem lá. A gente fica imaginando, né? Como Jesus, assim, poxa, depois eu dou um jeitinho aí de consertar, né? Sou carpinteiro, pode ser que depois a gente dê um jeito aí, Pedro. Se acalma, Pedro, que a gente vai dar um jeito. Mas a realidade é que tem muitas palavrinhas interessantes aí, que a gente vai ter que tentar trazer para o dia a dia e refletir sobre isso. Por isso que eu disse que eu vou precisar também da ajuda de vocês. Mas olha,
Dentre muitas coisas, a gente vai encontrar ali a multidão e uma porta interrompida, né? Estava ali a multidão e a porta realmente estava interrompida, não dava para você passar, certo? Nós temos o paralítico e os 4 amigos, os 4 homens, desculpa, muito amigos, né? Porque fazer todo o sacrifício de levar esse paralítico ali, subir, escalar a casa, destelhar todo, destroçar todo o telhado e descer com aquele homem, né? Era uma fé muito grande, uma vontade de ajudar muito grande aquele homem que estava necessitado. Nós vamos ver também, não podemos esquecer, eu acabei de falar, o teto destroçado, né? O teto arrebentado, aquele teto, aquela cobertura aonde Jesus se encontrava, né? Vamos ver também, desculpe, gente, o pecado. Menciona sobre o pecado, né? É interessante refletir sobre o pecado. O que vem a ser esse pecado? O que representa esse pecado para nós, né? Vamos ver também perdão e cura. Lá está associado, né? O perdão está associado, a cura está associada ao perdão. Para que haja perdão, tem que ter existido uma falta, né? E vamos ver também essa questão do levantar, pegar o leito, próprio leito, e ir para casa. Então, baseado em tudo isso, a gente vai tentar aqui ver se a gente consegue extrair esse espírito da letra e refletir sobre essa mensagem, né? A primeira, a multidão e a porta interrompida. E aí fica fácil da gente trazer um pouco para o nosso dia a dia, né? Porque multidão significa aquilo que muitas vezes está ali conturbando, né? Multidão nem sempre é agradável, né? Obrigado, André. Muito obrigado, meu querido. E ali estava uma multidão, porque, como a gente sempre fala aqui, quando Jesus falava, as multidões se comoviam e iam mesmo, né? E a intenção de Jesus era realmente juntar aquela multidão para, na intenção de, dali, sair alguns discípulos. Quem sabe, né? Ah, você gostou da palestra? Ah, você está querendo entender um pouco mais sobre o que eu disse? Então entra aqui no curso que vai ter agora, começar semana que vem, né? Curso discipulado. Aí você se reúne a gente começa a debater um pouco mais de perto, aprofundar mais os assuntos. E aquelas pessoas começavam a seguir Jesus. Saíam das multidões e entravam no discipulado, passavam a ser discípulo do Cristo. Com isso, passavam a ouvir mais de perto, seguir por todos os dias, né? Porque naquela época, os mestres, né? Eles tinham o costume de acordar cedinho e ir para o dia a dia dos discípulos. Depois, naquele dia, Pedro vai pescar, vamos lá. O mestre ia, todo mundo lá que ia para aquela pescaria, entrava no barco e ali ele tinha um ensinamento. Então a intenção era que as pessoas saíssem dessa situação de multidão e passassem a ser discípulo do Cristo. Para um dia, quem sabe, sair dessa posição de discípulo e se tornar apóstolo. E aí sim já passar também a ensinar, a divulgar a mensagem. Aquela grande e famosa mensagem que Jesus passou, que é: o reino de Deus está dentro de vós. E tentar fazer com que a gente possa perceber esse reino e comece, pelo menos, a buscar essa construção, né? Então as multidões estavam lá, e essa multidão interrompia a porta. E quantas vezes em nossas vidas, tudo que está tumultuando a nossa vida começa a interromper? Um fluxo, né? A vida começa a ser interrompida, a gente começa a perder a vontade das coisas, a gente não reage como deveria reagir em função da perturbação, das multidões de preocupações e problemas e
e uma série de coisas, angústia, que começa a chegar em nossas vidas. Então, nessa hora, pelo menos eu pude relacionar com o que traz esse trecho do Evangelho, a gente tem que dar um jeito de chegar aonde Jesus se encontra. Certo? Aonde aqui na parábola diz que com o auxílio de 4 amigos eles escalaram a casa, destroçaram o telhado, mas conseguiram ter acesso ao Cristo. Então, quando as multidões chegam em nossa vida e a porta está interrompida, a gente tem que dar um jeito de subir. Subir um pouco mais, elevar a nossa vibração, chegar naquele telhado e dar um jeito de dali a gente poder ter acesso ao nosso íntimo. Então, nessa questão das multidões, eu queria que vocês também dissessem alguma coisa, dessem uma opinião. Quantas vezes a gente não se sente, em nossas vidas, aquela multidão de problemas, turvando a nossa visão espiritual, interrompendo o fluxo de energia que está sempre chegando do alto, mas que a gente precisa absorver. O que é que a gente faz na câmara de passe? A gente harmoniza os nossos centros de força para que essas energias possam chegar até nós de forma ideal. Porque muitas vezes nós estamos congestionados, não é assim? Os nossos centros de força estão congestionados, a porta está interrompida. Tem que dar um jeitinho lá do coronário, receber essas energias lá no telhado da casa e a gente poder reharmonizar. Mas sem ajuda fica difícil, né, gente? Às vezes a gente precisa desses 4 amigos aí. E aí a gente vê o paralítico, porque na realidade todos nós estamos na situação do paralítico. Se a gente for olhar no livro dos Espíritos, lá na questão, a partir da questão 100, onde ele vai definir a escala espírita, e ele fala de espíritos ainda enfermos, os espíritos inferiores, que é a maioria de nós, quase que a totalidade da população desse planeta. Porque os espíritos bons são aqueles espíritos que não sentem mais tristeza, angústia. Eu não conheço ninguém que não sinta tristeza, que não sinta angústia de vez em quando. Nem aquela mais alegre, nem aquela pessoa mais... De vez em quando a gente sente uma tristezazinha, Então isso quer dizer que nós não somos ainda espíritos bons, mas estamos lá na caminhada. Estamos buscando construir esse reino dentro de nós. Então estamos também um pouco nessa paralisia, porque o nosso propósito é uma caminhada. O caminho, como eles falam na Bíblia, como eles falam no Evangelho, os homens do caminho. Muitas vezes Jesus fala muito do caminho, Concilia-te com o teu adversário enquanto está com ele no caminho. Porque senão ele vai te levar ao juiz e o juiz vai te levar à prisão e você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Está lá no capítulo 5 de Mateus, Isso aí faz com que a gente possa refletir. Enquanto a gente está no caminho, o caminho é o quê? É a nossa vida. É essa vida. Esse é o caminho. E os nossos adversários não necessariamente é uma pessoa, mas pode ser o orgulho, o egoísmo. E enquanto a gente está no caminho, a gente tem que ajustar com eles. Não é que você vá brigar com essas deficiências, você não pode brigar. Você tem que conhecer a si mesmo. Você tem que entender
qual é a nossa deficiência para aí a gente ajustar. Caso contrário, a gente vai ter que passar muitas encarnações, ou seja, vai ter que, durante esse caminho, buscar esse reajuste. Enquanto a gente não quitar essa dívida, digamos assim, com nossa própria consciência, a gente não vai ter a paz que a gente tanto espera. Então, aqui, nessa caminhada, nessa vida, muitas vezes a gente tem essas deficiências, essas paralisias. A gente não consegue progredir. A gente não consegue sair do canto. A gente não consegue sair daquela monoideia. Por mais que todos ao nosso redor estejam nos esclarecendo perante a verdade, a nossa paralisia, a nossa cegueira não permite que a gente possa enxergar, que a gente possa voltar a caminhar. E aí é onde a gente precisa da ajuda dos 4 amigos, né? E muitas vezes aí a gente tem também que se colocar no lugar dos amigos, porque veja o esforço que esses homens fizeram, na intenção de colocar aquele paralítico perante a Jesus. Se nós trocarmos Jesus pela lei da consciência, pelo entendimento, né, a gente vai entender que esse paralítico, junto com os seus amigos, porque Jesus disse, deixa eu lembrar aqui o que foi que ele disse, da fé dos amigos, com as palavras, vendo a fé deles, né? Vendo a fé deles. Vendo a fé deles. Todas as vezes que Jesus curava alguém, ele dizia, a tua fé te curou. Se aquela pessoa não tivesse fé, será que Jesus iria conseguir curar? Talvez não. Porque não é um passe de mágica. É preciso uma interação. Então ele fala, a tua fé te curou. Mas nesse caso, Jesus fala, vendo a fé deles. Foi um conjunto. Foi preciso a fé do paralítico, mas foi preciso também a fé dos amigos que estavam ajudando. Tudo aquilo moveu, desencadeou uma força que proporcionou a cura. Então, quando a gente também está aqui na casa espírita, vamos usar o exemplo da casa espírita, nós estamos muitas vezes na posição do paralítico e na posição dos amigos, dos homens. Não só do paralítico, mas também dos amigos. Porque você tem a obrigação de ajudar, de servir aquela pessoa que está sofrendo. E muitas vezes aquela pessoa que está sofrendo não tem acesso a tudo aquilo que vai ajudar. Não só fisicamente, adentrar a casa espírita, não, isso é o mínimo. Mas fazer com que aqueles ensinamentos, a compreensão da palavra do Cristo, daquele roteiro que está no Evangelho, aquele manual de ensinamento da vida, possa de fato penetrar no coração. E aí é onde entra o trabalho dos amigos. Os trabalhadores, embora na posição de paralítico, não pode esquecer que estão na posição dos amigos também. Temos a obrigação de pegar essa pessoa e escalar uma casa, destelhar o telhado dessa casa e fazer com que ela desça até o Cristo. A gente pode imaginar isso de diversas formas, mas não imagina fisicamente, porque eles tiveram um trabalho enorme aqui de ajeitar esse forro tudo direitinho. Tá? Vamos imaginar, vamos transcender de maneira espiritual. O que podemos fazer para ajudar? Né? O que podemos fazer para ajudar? E aqui a gente vê no Evangelho, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. E aqui ele diz o seguinte, podereis ser caridosos na vossa maneira de proceder para com os que não
pensam como vós, induzindo os menos esclarecidos a crer. É uma maneira de você trazer essa pessoa, escalar um telhado, destroçar o telhado e descer essa pessoa até o Cristo. É tentar trazer aquelas pessoas que não pensam como nós. É o Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não me engano, Cáritas, que dá essa mensagem, lá no capítulo 15. Induzindo eles a crer, mas sem os chocar, sem atentar contra as suas convicções, e sim atraindo-os discretamente às nossas reuniões, em que poderão ouvir-nos. Eles vão poder ouvir os espíritos amigos que aqui se encontram e querem ajudar. Aí eles vão poder ouvir, mas não só ouvir. Lá está dizendo também que os espíritos mentores, trabalhadores na seara do bem, vão saber descobrir a brecha nos seus corações, a fim de neles penetrarmos. Então, quando você traz alguém que está em sofrimento, mesmo que dê um trabalhinho ali, você convencer, vamos lá, discretamente e tal. Ah, mas Deus está em todas as partes, você sempre escuta isso, né? Eu não preciso ir lá, Deus está em todas as partes. Não, tem uma atmosfera apropriada, tem um ambiente apropriado, não só aqui no Centro Espírita, mas em todos os templos que se propõem a melhorar a alma humana, a trabalhar no bem. Tem um ambiente apropriado, tem uma atmosfera apropriada, tem um ambiente esterilizado mentalmente, digamos assim. Tem os mentores espirituais trabalhando pessoa por pessoa. Eles podem escutar os nossos mais íntimos pensamentos, aqueles que nem nós mesmos sabemos que temos e pensamos, que está lá no nosso subconsciente, ou inconsciente. E eles podem ali, o mais importante é descobrir um meio de penetrar os nossos corações, a brecha que é necessária. Por isso que a gente começa cantando, tentando assim, buscar acalmar os nossos corações, porque o importante não é eu estar aqui cantando, o importante é vocês cantarem. Quando todos cantam, a vibração de paz e de amor começa, o trabalho começa a fluir. E essa brecha pode ser encontrada a qualquer momento. E no decorrer do trabalho, do dia, eles vão saber encontrar um meio de acessar o nosso íntimo. Então aí, de certa forma, é o trabalho dos 4 homens. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Aqueles que sofrem, aqueles que precisam vir. Uma outra coisa interessante que eu achei lá no livro Mundo Maior, fala sobre a casa mental. Certo? E ele fala no nosso sistema, né, nervoso, que começa no perispírito. O nosso cérebro é apenas uma consequência de tudo aquilo que nós conquistamos no nosso perispírito. O cérebro que temos hoje fisicamente, o nosso cérebro que desenvolveu-se com os milênios, né, e os milênios, ele foi uma conquista do perispírito. Porque nosso corpo físico é o retrato do perispírito. É o perispírito que administra a formação do nosso corpo físico, quando a gente está lá na barriguinha da mãe. O perispírito está ligado e está ali, passando todas as conquistas nesses muitos milhares de anos que nós, passando por todos os reinos, conseguimos conquistar. Então, esse cérebro espiritual, lá no livro No Mundo Maior, ele fala de uma casa.
A casa mental. Olha, vamos imaginar a casa mental como sendo a casa de Pedro, não é? Imaginemos a casa mental lá do mundo maior como sendo a casa de Pedro. E aí ele começa dizendo que no sistema nervoso temos o cérebro inicial, repositório dos movimentos instintivos e sede das atividades subconscientes. Figuremo-lo como o porão da individualidade. Imaginemos a casa de Pedro tendo lá o basement, né? Tendo o porão. Na nossa casa mental tem um porão também. Figuremos o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Está tudo registrado. Todas as experiências. Todas as experiências. Às vezes a gente está se comportando de uma forma, né? Começa o pai e a mãe já falavam, puxou a avó, puxou o tio, puxou e começa a puxar todo mundo, né? Só não puxou quem está acusando, né? Nunca puxa, né? Mas nós temos manias arquivadas de muitas vidas passadas, muitos milênios. E às vezes aflora. Está lá no porão da casa, na casa mental. Também tem a região do córtex motor, zona intermediária entre os lóbulos frontais e os nervos. Temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imperecíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Então, tudo aquilo que a gente já considera, não, eu estou dominando a razão, tudo que a gente já acha que sabe, que pensa, que está fazendo todo esse mundo que a gente vive, toda essa tecnologia que a gente tem hoje, está ali mais ou menos no intermediário dessa casa, no primeiro level, né? No primeiro nível. Está lá, nessa região mediana, né, intermediária, zona intermediária entre os lóbulos frontais e os nervos. E vamos imaginar o cérebro perispiritual, gente, porque quando a gente desencarna e o corpo vai embora, esse nosso perispírito vai constituir um novo corpo. E nessa casa de 3 andares, porque aqui André Luiz fala que é casa mental, vamos supor uma casa de 3 andares. Não que o cérebro esteja dividido, não é isso. Mas vamos imaginar uma casa de 3 andares. E aí o andar que interessa para a gente é lá em cima, né? Nos planos dos lóbulos frontais, silenciosos ainda para a investigação científica do mundo, jazem materiais de ordem sublimes, que conquistaremos gradualmente. Nós estamos numa conquista, numa caminhada, cada vez mais aperfeiçoando essa parte superior da casa mental. De ordem sublime, que conquistaremos gradualmente, no esforço de ascensão, representando a parte mais nobre de nosso organismo divino em evolução. Veja bem, gente, a parte mais nobre do nosso organismo divino é lá no telhado. É por lá que muitas vezes a gente tem que tentar chegar e penetrar até o porão, se for preciso, para dar uma limpadazinha, né? Tirar aquelas telhas de aranha, tentar fazer um clean-up, seja lá como for, de vez em quando. Então aqui a gente já tem assim, uma analogia um pouco interessante. Distribuindo desse modo, nos 3 andares, o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Como vemos, possuímos em nós mesmos
o passado, o presente e o futuro. Estamos nessa construção do reino de Deus em nossos corações e o nosso cérebro espiritual, que originou o nosso cérebro material, ele tem esses 3 níveis. E ali naquela passagem a gente nota que muitas vezes a gente, quando não consegue adentrar pela consciência, a gente tem que buscar o superconsciente. Interessante que Teresa d'Ávila, no livro As Moradas, né? Castelo... Deixa eu olhar como é o nome do livro aqui, gente. Eu não quero errar para vocês. Esse livro foi escrito em 1537, se eu não me engano, século XVI, pela Santa Teresa de Jesus, né, conhecida como Santa Teresa d'Ávila. E esse livro ela fala sobre as moradas. A única diferença é que Teresa d'Ávila ela coloca como 7 andares. Talvez por ser descendente de judeu, o número 7 tem sempre uma coisa maior, né? Uma coisa interessante para eles, e de fato tem mesmo, Jesus sempre usou o número 7. Mas ela é castelo interior, ou moradas, século XVI. E ela coloca lá no porão as baratas, tudo que mulher tem medo, ela colocou lá. Lá no subconsciente, né? Aí depois ela vai subindo até chegar na sala do reino. Ela dizia que era a sala aonde Jesus estava, a 7ª morada. Porque naquela época ela via os castelos, então ela imaginou um castelo para retratar essas etapas. É muito interessante esse livro, muito interessante. A princípio ela escreveu para as noviças lá. Não imaginava ela que ia ficar para o mundo, né, para a humanidade. É muito interessante essa comparação, porque André Luiz também traz, né, no mundo maior, essa questão da casa mental. E lá na sala do reino, onde estava Jesus, é o que retrata aí nesse plano superior. Nesse plano superior. Mas a realidade é que se a gente for internalizar todas essas palavras dessa passagem, a gente vai ver que todos nós estamos na condição do paralítico. Todos nós. E lá naquele livro da Esperança, Emmanuel fala uma coisa muito interessante. Milhões de nós outros, os espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos. Somos almas enfermas. Nós estamos aqui na condição de enfermos, nesse hospital, porque a Terra é um hospital. Carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquirindo esses mesmos débitos nessa existência. A gente nem precisaria, né? Se a gente tomar consciência que somos enfermos, porque carregamos débitos de vidas passadas, já bastava isso. É como o famoso cartão de crédito que a gente vai colocando lá e perde o controle. Pois você já está devendo, vamos tentar sanar essa parte, mas termina extrapolando, né? É o que a gente faz na vida atual. A gente termina adquirindo mais. E aí começa a ficar pagando só juros. E aí é juros sobre juros. É complicado, né? Então somos enfermos. Somos enfermos porque carregamos débitos. E quando eu li isso aqui, eu lembrei da questão do perdão.
Porque Jesus fala para ele, o paralítico, os teus pecados estão perdoados. E se a gente colocar o pecado na categoria dos débitos, esses inúmeros débitos que nós temos, a gente já vai começar a entender que a gente tem que contar com uma coisa muito importante, que é a misericórdia. Porque merecimento está difícil para todos nós. Então a gente só pode contar com a misericórdia de Deus, que quer o bem de todos nós. Ele quer o bem daquele espírito mais difícil que existe sobre a terra, ele quer o bem. E aqui ele continua dizendo, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico, o médico das almas. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, com vistas à terapia da alma. Olha aquilo que Emmanuel fala lá no Consolador, né? Que o Evangelho é o roteiro das almas, o manual das almas. Mesma coisa fala aqui no Livro da Esperança, que Jesus é o médico. E no Evangelho a gente encontra a coleção de receitas articuladas por ele com vistas à terapia da alma. É isso que a gente está tentando interpretar, essas receitas. Parece que, às vezes parece para nós que Jesus escreve igual aquela letra de médico, assim, bem, que só o cara lá da farmácia consegue entender, não é? Mas a gente tem realmente que tentar entender. É isso que o estudo na casa espírita, o estudo das obras espíritas, dessa forma nos auxilia. Porque a gente vai buscando entender sobre a casa mental. Lembra que Teresa d'Ávila falou sobre isso lá no século XVI também? Esses muitos níveis de compreensão que a gente tem que escalar em nossa mente, até chegar numa sala do reino, até chegar num lugar onde Jesus está, nem que para isso a gente tem que destelhar o telhado lá e, com a ajuda dos amigos, e penetrar ali, né? Nós, as consciências que nos reconhecemos endividadas, regozijamos com a declaração consoladora do Cristo. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então, os que estão bem não precisam, mas eu não conheço aqui, vai ser difícil a gente encontrar alguém que não precise de médico, desse divino médico, de Jesus. Porque todos nós estamos na condição de espíritos inferiores, a não ser que vocês conheçam alguém que não sente tristeza, angústia, melancolia. Se vocês conhecerem alguém assim, então ele está na categoria de espírito bom. Mas a maioria de nós, 99,9% de nós, estamos na categoria de espíritos enfermos, precisando desse auxílio. Sim, somos espíritos enfermos com ficha especificadas nos gabinetes de tratamento instalados nas esferas superiores. A gente vem para cá, já tem a fichinha lá. Você chega no médico aqui, ele vai mandar você preencher, já teve isso, já teve aquilo, tal. Você tem que passar uma série de informações, aquilo fica registrado lá naquele consultório, né? Da próxima vez que você chega, basta dar o nome, já está tudo certinho. Assim no mundo espiritual também, quando você, antes de nascer, já está tudo fichadinho ali, o tratamento, qual vai ser o tratamento, quem vai ser o médico, quem vai ser os amigos que vai ajudar a levar a maca até o nível superior da consciência, para que você possa dali penetrar o seu íntimo e chegar até a sala do reino, ou chegar até aquela sala onde Jesus está te esperando para dizer: os teus pecados estão perdoados. Ou levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa. É a mesma coisa. Ele falou lá para os escribas, né, que estava lá pensando, remoendo na consciência. Ah, como é que ele pode falar isso? Só quem pode perdoar é Deus. Deus não perdoa ninguém.
Deus não perdoa ninguém. Esquece isso. Porque Deus não se magoa com ninguém. Perdão é coisa nossa. Perdão é de quem se ofende. Já imaginou Deus se ofender com alguma coisa? Deus é Deus, Ele está ali, Ele sabe que nós estamos num processo evolutivo. Quem tem que perdoar somos nós mesmos com a nossa própria consciência. Quando você limpa a sua consciência consigo mesmo, é o perdão. Certo? Veja que quando escuta-se nos evangelhos, Deus te perdoa, é uma linguagem em consideração ao que aquelas pessoas compreendiam. Mas a lógica nos faz pensar que, se Deus não se ofende, Ele não precisa perdoar. Agora nós nos ofendemos, nós temos débitos, nós estamos enfermos, nós precisamos perdoarmos uns aos outros. Certo? E aqui, só para a gente tentar finalizar, a lei está na consciência. Está lá, questão 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Paulo já falava isso na carta aos Hebreus, carta aos Romanos, porque ficava aquela questão, aquela disputa, né? Os judeus diziam, mas você quer divulgar isso para os gregos, os gentios, romanos, seja quem for, os estrangeiros, mas eles não têm o conhecimento da lei, eles não têm o conhecimento da Torá. E Paulo dizia, não é assim. Os gentios mostram a obra da lei gravada em seus corações, dando disso testemunho à sua consciência e os seus pensamentos que, alternadamente, se acusam ou se defendem. Ou seja, a lei de Deus está na nossa consciência. E muitas vezes essa lei nos acusa ou nos defende. Paulo falou que o livro dos Espíritos nos fala, lá na questão 621. Ele fala que os gentios têm a lei, têm a Torá na consciência. E lá no livro dos Espíritos diz que a lei de Deus está escrita em nossa consciência. Se a lei está lá, a constituição divina está na nossa consciência, na hora que a gente sai um pouquinho, comete um delito, a nossa própria consciência nos acusa. Mais cedo ou mais tarde você vai ter que reajustar os débitos com ela. Porque se você não reajustar esses débitos, a tua consciência vai começar a criar deficiências em teu organismo. Primeiramente no organismo perispirítico, que reflete depois no organismo físico. E quando a gente quita aquele débito, entre aspas, conosco mesmo, nada de débito com Deus, Deus não tem nada a ver com as nossas deficiências. É nós conosco mesmo. Quando a gente quita esses débitos, a gente fica na categoria daquele que foi perdoado. Certo? E está lá, Emmanuel também no Consolador, os valores legítimos da criatura são os que procedem da consciência e do coração. Então aqui, pecado, perdão e cura está relacionado com a nossa consciência. À medida que a gente está com a consciência limpa e já sanou, já foi lá no porão e já fez aquela limpeza, né? Tirou lá as baratas, como diz Teresa d'Ávila, as aranhas, limpou tudo no porão, aí a gente começa a ir quitando esses débitos com a nossa própria consciência. E já vai buscando aquela tão almejada cura do espírito, porque não adianta curar só o corpo, gente. A gente cura o corpo, o espírito está enfermo, ou volta depois ou numa próxima encarnação, as nossas mazelas. E aqui ele fala uma coisa que é semelhante. Quando ele vê que os escribas estão remoendo em seus corações, como é que você tem coragem de dizer uma blasfêmia dessa? Os seus pecados estão perdoados? Só Deus pode perdoar, porque na cabeça deles, Deus é o que se ofendia e tinha que perdoar. E Jesus manda, tudo bem, você está achando que eu estou blasfemando, então eu vou dizer diferente, eu vou falar diferente. Levanta-te, pega o teu leito e vai para a tua casa. É a mesma coisa. Está lá na parábola do filho pródigo, e quando ele chega no fundo do poço, que está lá
junto com os porcos, ele toma uma decisão. Qual é a decisão dele? Levantar. Ele levantou e começou a caminhada em retorno à casa dele, que ele chama da casa do meu pai. Eu retornarei à casa do Pai. E esse retornar à casa paterna é a construção do reino de Deus em nossos corações. A gente está na caminhada, na vida, em rumo a essa casa paterna. Então, levantar é você buscar força em seu coração, nem que você precise aqui de alguns amigos, certo? E eu fui buscar lá no livro Pensamento, vou encerrar agora, Pensamento e Vida. A gente precisa de alguns amigos. E ele fala de alguns cooperadores. Eu aqui relacionei 4, porque na parábola tem 4. Mas a vontade, a cooperação, a instrução e a educação. São esses 4 amigos que vai nos conduzir, nós em nossa paralisia, vai nos conduzir até esse telhado da casa mental e nos colocar lá na sala do reino, aonde Jesus se encontra. A gente precisa da cooperação desses 4 amigos. Primeiro a vontade, porque sem vontade você não sai do canto. Tem que ter vontade, força de vontade. Cooperação, sem cooperação fica complicado, né? Instrução. A gente precisa entender sobre nós mesmos, sobre a vida. E depois buscar a educação. Através da instrução, do conhece-te a ti mesmo, a gente vai tentar educar todas essas deficiências que temos. São os 4 amigos que vai nos carregar em nossa paralisia, porque estamos nessa situação de paralisia, muitas vezes. Começando com a vontade, porque se a gente não der o primeiro passo, esquece. Certo? E acredite, cooperação nunca falta. Nunca falta. A gente sempre tem mais do que merecia. Mais cooperação, mais ajuda do que realmente a gente merecia, porque a gente está contando com a misericórdia. Não é como esquece merecimento. É a misericórdia. A gente sempre tem mais cooperação do que precisava. Então a gente tem mais só que aceitar essa cooperação, ouvir a voz da consciência, porque lá está dizendo, a lei está escrita na nossa consciência, você está errado. Você precisa mudar o rumo da caminhada. Você precisa levar o seu padrão vibratório até chegar naquele topo da casa mental, com a ajuda da vontade, da cooperação, com a ajuda da instrução e da educação, e aí sim você descer até Jesus e curar a sua paralisia e começar a caminhada. Levantar, pegar o leito, nosso leito é o nosso corpo físico. Porque se ele não é mais... veja bem, se ele curou a paralisia, para que ele precisa do leito? Aquele leito era a cama onde ele era carregado. Mas mesmo se curando da paralisia, Jesus disse, pega o teu leito e vai para a tua casa. Porque aqui o leito é o nosso corpo físico. A paralisia são as nossas mazelas que estamos tentando curar. Quando a gente consegue, a gente tem que, através do nosso corpo físico, começar a caminhada de volta para a nossa casa, que é a casa do nosso Pai, a casa paterna. Gente, o tempo acabou, eu espero que tenha sido assim para vocês, como foi para mim, esclarecedor essa passagem do Evangelho. Vamos tentar curar as nossas paralisias com a ajuda desses amigos que temos, tanto de forma física, na família, nos nossos credos, na casa espírita, através da vontade, da cooperação, da instrução e da educação, e buscarmos a cura para as nossas paralisias, levantar, retomar a caminhada com o nosso corpo físico, que é o nosso leito, e voltar para a casa paterna.
Muito obrigado.